Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos encerrar o capítulo 24 da nossa jornada Atos dos Apóstolos e já estamos preparados para os 4 últimos capítulos, né? 25, 26, 27 e 28. Vem muita coisa boa por aí, tá bom? Bom, no último vídeo da nossa jornada, nós falávamos que Paulo, ele adquiriu muitos adversários por causa do amor dele por Deus e do amor pelo próximo. O tema foi este: adversários por causa do amor. E hoje eu quero falar sobre resistindo fielmente. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final a gente vai fazer uma oração juntos para selar aqui essa reflexão de hoje. Tá preparado? Então vamos lá, Atos, capítulo 24, deixa eu colocar aqui os meus óculos. Atos capítulo 24, o versículo é o 22 em diante, que diz assim, ó: Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então vamos devagarzinho aqui para você entender. Paulo tinha apresentado a sua defesa, o governador Félix o ouviu educadamente, e a Bíblia diz que, tendo ele ouvido, ele disse que ia, em outras palavras, esperar um pouco mais até tomar uma decisão, e mandou que colocassem Paulo na prisão, mas que o tratassem com brandura e que não impedissem que ninguém dos seus tivessem acesso a ele. Ou seja, segundo o texto aqui, ninguém poderia ser proibido de ver Paulo, de estar com ele, de ir visitá-lo na prisão. Aí veja só o que aconteceu mais adiante. Versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Preste atenção. Dias depois, Félix mandou chamar Paulo, tragam ele aqui. Ele estava com a sua esposa, o governador, e ele queria ouvir falar sobre Jesus Cristo. Paulo não perdeu a oportunidade. Veja bem, versículo 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Preste atenção. Quando Paulo ele veio até o governador Félix, Paulo tratou dessas coisas, ó, da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Paulo tinha tomado a esposa dele de outro homem. Pecado este que outros líderes, governantes como ele, também tinham cometido a mesma coisa. Então Paulo, quando vai pregar o evangelho para ele, Paulo simplesmente o confronta. Você sempre terá por seus amigos aquelas pessoas a quem você pregar o evangelho, mas nunca confrontá-las. Essas pessoas vão ter sempre um ambiente legal, bacana com você. Mas quando você confrontar essas pessoas com o evangelho da justiça, com o evangelho do juízo vindouro, apresentando para elas a necessidade de arrependimento dos seus pecados, é bem possível que muitas dessas pessoas venham a te deixar das costas para você. A Bíblia diz que Félix ficou espavorido. Paulo tocou na ferida, ou nas feridas de Félix. Ele ficou espavorido e disse: Por agora vai-te, em outro momento eu vou mandar te chamar. Bom, a gente tem que falar a verdade. Doa a quem doer. Claro que com amor, mas com autoridade, sem deturpar o evangelho. A verdade tem que ser exposta, porque você nunca sabe se aquela vai ser a última ou única oportunidade que aquela pessoa terá de ouvir a palavra de Deus e receber a salvação, de receber a vida eterna. Continuando aqui, ó, versículo 26. Esperando ao mesmo tempo, isso Félix, viu Félix que liberou Paulo, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse.
pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Veja só, Félix ele tinha uma segunda intenção com Paulo. Ele manteve Paulo preso. E qual era o objetivo dele? Que Paulo lhe desse dinheiro, né, para que ele fosse solto. Essa era a ideia de Félix. Que Paulo pagasse para ele uma propina, para que Félix o soltasse. Meu Deus do céu. O que foi que Paulo fez? Resistiu fielmente. Não é o tema aí da nossa jornada de hoje? Resistindo fielmente? Pois é, Paulo resistiu fielmente. Ele continuou preso, mas não pagou um dinheiro que Félix queria. Aqui a Bíblia diz que essa era a intenção de Félix. E você aí resiste fielmente? Existem pessoas que elas passam numa blitz e o carro está irregular, os documentos estão irregular, mas elas sempre têm um dinheirinho extra ali para dar a alguém para poder ela ser liberada. Há pessoas que elas, infelizmente, se submetem a situações desse tipo. Ou para conseguir alguma coisa com maior facilidade, alguma situação, alguma oportunidade, algum recurso, ela oferece dinheiro, ela paga uma coisinha aqui, acolá. Aliás, todo mundo faz, né? Chamam isso aqui no nosso país de jeitinho brasileiro. Mas será que Deus tem esse jeitinho? Será que o Evangelho propõe esse jeitinho? A Bíblia diz que balança enganosa é abominável ao Senhor. Então, em muitas situações, vamos ser tentados sim, a dar um jeitinho, a dar um dinheirinho, a pagar uma propina, a fazer uma coisa erradinha ou outra. Aliás, todo mundo faz. Mas Deus jamais orientaria você a isso. A melhor coisa é você andar honestamente. Você não dever nada a ninguém a não ser o amor. Você tem um caráter ilibado. Se você andar certo, ninguém vai poder pegar aqui, ó, no teu braço. Ninguém. Paulo resistiu fielmente. Resista fielmente às tentações, às provocações do diabo, às ofertas que Satanás trouxer para você. Resista fielmente. E aí, para encerrar, ele diz aqui no versículo de número 27, olha só. Mas, passados 2 anos, Paulo passou 2 anos lá dentro, mas não saiu de lá. Resistiu fielmente. Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Félix perdeu o cargo de governador e foi sucedido por Pórcio Festo. E querendo Félix agradar os judeus, deixou Paulo preso. Ou seja, preste atenção nisso. A maioria ali eram judeus. A grande maioria, né, da população ali eram de judeus. E Paulo queria ter um ambiente bom com eles. Então, para ter um ambiente bom com eles, o que foi que Félix fez? Na verdade, corrigindo, Félix queria ter um ambiente bom com os judeus. Era político, olha só isso, político, né? Trabalhava para o governo de Roma, queria ter um ambiente bom com a maioria. Então, o que foi que ele fez? Manteve Paulo preso. E aí ele foi substituído por Pórcio Festo e voltou para Roma. A gente vê muito disso hoje, né? Políticos querendo agradar a um público e alguns pagam com a injustiça, infelizmente. Mas Paulo manteve-se fiel, caráter ilibado. É assim que Deus quer que nós venhamos viver nessa terra. Não é fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas aquele que for fiel até o fim, diz a palavra de Deus, receberá a coroa da vida. E a coroa da vida está reservada para aqueles que são fiéis. Mantenha-se fiel sempre. Amém? Bom, aqui nós encerramos o capítulo 24, mas antes vamos falar com Deus, vamos orar, porque a partir da próxima jornada, próximo vídeo aqui, já estamos entrando no capítulo 25 e vamos ver como foram os próximos dias, semanas e meses da vida de Paulo. Vem coisas novas por aí. Vamos orar? Senhor Deus, que o Teu Espírito que habita em nós nos encha de ousadia e de autoridade, para sempre, Senhor, nós resistirmos fielmente. Assim foi com Paulo, aquele que nos chamou e que tinha autoridade para isso, que nos chamou para o imitarmos. Então, ele é um exemplo e uma inspiração para todo o mundo cristão. E que essa pessoa, meu Pai, que ora comigo agora, ela seja revestida de ousadia pelo Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que vier contra ela e contra nós,
na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa peregrinação aqui nessa terra, nós possamos resistir fielmente e nunca e jamais desonrar o teu nome. Aqui está, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, que Ele continue te abençoando, fica firme, a jornada continua. Vem aí os 4 últimos capítulos.